Boa noite. Nós vamos então continuar o nosso estudo do Evangelho de Mateus, estudo minucioso, detalhado, pormenorizado, que é feito em sequência desde o capítulo 1, versículo 1 desse livro, e à luz da doutrina espírita, é claro. Né? Nós estamos já no capítulo 15 do Evangelho de Mateus. Aliás, estamos ainda no capítulo 15, né, do Evangelho de Mateus, estudando aquela passagem do diálogo de Jesus com um grupo de fariseus e de escribas, mas já numa segunda parte, na reta final dessa passagem, que é justamente quando os discípulos se aproximam de Jesus, né, e mencionam a Jesus que no que consistiria a reação mais negativa desse grupo de interlocutores do Cristo, né? E aí o Cristo começa a fazer afirmativas assim duras com relação a esse perfil espiritual que os fariseus e os escribas daquele período da nossa história representam. Né? E por se tratar de um perfil, portanto, atravessam os séculos e em todas as eras posteriores sempre houve algum grupo de fariseus e de escribas do ponto de vista simbólico, né? Então, hoje, no versículo 13 do capítulo 15 do Evangelho de Mateus, Mateus vai narrar o seguinte: em resposta, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será desenraizada. Vamos repetir então o versículo. Em resposta, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será desenraizada. Bom, tem alguns versículos que eles são impregnados de muito simbolismo, de muitas imagens figuradas, né, de muitas metáforas, porque Jesus está falando de coisa muito transcendente, muito complexa para a mentalidade da maioria. Então, são coisas que ficam ali, zipadas para a compreensão de alguns, naquele momento em que elas foram ditas, e para a compreensão de muitos a longo prazo. Por que eu estou dizendo isso? Porque essas passagens mais metafóricas, né, em que Jesus utiliza algumas imagens, elas só são decodificadas, muitas vezes, com as chamadas referências cruzadas, né? Aquela regrinha básica que a gente não cansa de repetir aqui. Às vezes, uma passagem bíblica vai ser compreendida através de outra passagem bíblica. Quer um exemplo? Nós vamos começar, então, com uma primeira passagem de referência cruzada, que está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 6 do Evangelho de Lucas. São 2 versículos, o 43 e o 44, em que Jesus diz assim: pois não há árvore boa produzindo fruto deteriorado. Por outro lado, nem árvore deteriorada produzindo fruto bom. Pois cada árvore é conhecida a partir do próprio fruto. Pois não se colhem figos dos espinheiros, nem vindimam cachos de uvas das sarças. Então, a função última da planta em relação à felicidade geral é a produção do fruto. Primeiro porque é o fruto e, consequentemente, a semente que ele abriga, que vai dar origem a um novo ser, a nova planta. Segundo porque o fruto, ele é a base da alimentação de muitos seres vivos. Então, o fruto garante a perpetuação da vida em 2 sentidos. O fruto, ele está comprometido com a vida. Guardem isso, hein? Todo fruto está comprometido com a vida. Então, tendo isso por premissa,
É razoável a gente considerar que uma planta que não gera fruto, ela não favorece o quê? A vida. Então, ela é beneficiada pela vida, ela é favorecida pela vida, ela tira os seus nutrientes do solo, ela tira sua fonte de vida do ar, da luz, mas não devolve benefícios para a vida. Uma metáfora mais do que brilhante como imagem para muitos perfis psicológicos de pessoas que são beneficiadas pela vida, pelo fenômeno da vida, pelo espetáculo da vida, de muitas maneiras, mas que não sabem devolver ou não querem devolver os benefícios que recebem. Na forma de quê? De frutos. E aí, nesse versículo de Lucas, que a gente mencionou, do capítulo 6, Jesus vai além. Ele afirma que, além de gerar frutos, é necessário que esses frutos sejam bons, nutritivos, suculentos, saborosos. Que, além de favorecer a vida, eles gerem felicidade, alegria, bem-estar às formas de vida. Não só favorecem a vida, como favorecem a alegria de viver. Tem coisa melhor do que você comer uma fruta boa, né? Tipo uma manga saborosa aqui na nossa região, uma manga sabina, assim, ó. Dá até água na boca, né? A mandífera índica, a manga, né? Tem coisa melhor que você, né? Você provar uma tangerina, né? Lá no sul, né, Luci? Uma bergamota, né? Saborar uma bergamota lagarteando debaixo do sol. Então, o fruto, além de favorecer a vida, é preciso que dê alegria de viver a quem se beneficie por ele. O prazer, o bem-estar, do sabor, da qualidade, do fruto bom. Se uma planta não gera frutos e se gera frutos ruins, muitas vezes frutos tóxicos, nocivos à vida, que além de não favorecer a vida, aniquila a vida, então essa planta perde a sua função no fenômeno da vida. Como na vida nada desaparece, tudo se renova, aquilo a que se refere o versículo como sendo o aniquilamento ou desenraizamento da planta, é tirando ela da sua condição de improdutividade, de inutilidade natural, devolvendo ela à natureza para que ela retorne na forma de planta produtiva e útil. Porque a gente sabe que tudo que cai no solo, que aparentemente se degenera, ressuscita em forma de vida. Não é assim? Aloísio, mas já que essa é uma metáfora, que na verdade nós estamos falando aqui de espíritos e pessoas, no que consistiria esse desenraizamento? Ora, se eu ocupo a função da maternidade e nessa função da maternidade eu não gero bons frutos, é possível que eu seja realocado
numa situação em que a maternidade venha tardia em uma outra ocasião. Para quê? Para que eu valorize, quando a oportunidade chegar, a função materna. Então, a privação de algo consiste nesse desenraizamento. É para que eu ressurja posteriormente, gerando os frutos que em outro momento eu não gerei. E aí volta forte, né? Aí volta forte. É como se fosse um processo de transplantação. Naquela circunstância, ou seja, naquele vaso, naquela terra, naquele solo, eu não produzo. O bom jardineiro vai lá, me desenraiza dali e eu sou replantado ou transplantado para um outro vaso, em outra terra, em outro momento. E aí, em condições mais favoráveis, quem sabe eu não produzo. Reencarnado em circunstâncias distintas, pode ser que eu produza. Por que pode ser, Aloysio? Porque vai depender mais do meu querer produzir, no caso de seres humanos, do que propriamente das condições. A providência divina vai tentar favorecer ao máximo essas novas condições. Mas tudo vai depender muito do meu querer. Então vocês viram que são duas circunstâncias. O desenraizamento seguido do aniquilamento, e todo aniquilamento na natureza ele é aparente, porque a vida sempre retorna, ou a transplantação, a realocação do indivíduo em circunstâncias distintas, mas sempre com uma finalidade, que o coração produza bons frutos. Tem uma outra passagem que está lá em Mateus, mais para frente a gente vai estudar ela, mas a gente pode antecipar porque ela é útil para o nosso versículo. E vendo uma única figueira no caminho, dirigiu-se a ela e nada encontrou senão folhas. Jesus junto com os discípulos, né? E disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. E imediatamente secou-se a figueira. Então é a parábola da figueira seca. Aqui é uma expressão figurativa, uma expressão de linguagem, né, um hebraísmo muito comum na forma de se comunicar dos hebreus, de que Jesus se utiliza, mas com a finalidade de dizer, olha, figueira, você vai ser mais útil com adubo no solo do que assim, extraindo nutriente do solo sem produzir fruto. Que equivale a dizer, você vai ser muito mais útil numa situação outra, mais desafiadora, do que na função que você está exercendo. Complicado isso, né? Da gente pensar, e quando a gente tem filho, né? Muitas vezes meu filho vai precisar perder para começar a produzir. Vai precisar ser transplantado para. Mas é fácil de imaginar isso, né? Aquele menino mimado, aquele rapagão, aquela moça que lá levanta da mesa e larga o prato sujo, que senta no sofá e grita: mãe, traz um copo d'água. Aí a mãe vai lá no sofá levar um copo d'água, ele bebe a água e por ali o copo fica mesmo. Sabe esse rapaz, essa moça assim? Ele vai precisar passar num vestibular e ir morar sozinho. Bem longe da mãe.
Porque aí, transplantado numa outra situação, onde ele não vai poder gritar, mãe, traz água, o que ele vai aprender? A ser útil para si mesmo. É o primeiro passo para que ele comece a ser útil para os outros. Esse sujeito não está pronto para ser pai. Essa moça não está pronta para ser mãe. Porque se ela não consegue, ele não consegue ser útil para si mesmo, pegando o próprio copo d'água, passando a própria roupa, lavando a própria roupa, não está pronto para servir a um serzinho que lhe for confiado. Aí é onde o pai e a mãe depois encontra com esse menino, com essa moça, e fala assim, nossa, meu filho tá tão mudado. Por quê? Porque foi morar sozinho. Não é assim? Faz sentido isso que eu tô falando, gente? Não é? Então, pais e mães, quando os filhos forem morar fora, deixa aí, deixa viver, deixa crescer, deixa amadurecer essa planta, porque às vezes é longe, né, do seu raio de ação que ele vai frutificar. Certo? Mas hoje nós vamos falar, então, especificamente no nosso caso. Eu citei casos genéricos, né, situações múltiplas de frutificação da planta, mas nós estamos aqui focados em trabalhadores. Né? Estou vendo ali a Maria fazendo tapetes, né? O artesanato que ela faz para o centro, enquanto acompanha o estudo. Então, nós estamos falando de tarefeiros. Né? Enquanto a Maria faz ali os tapetes dela, ela está produzindo frutos de ordem material, né? Lógico, mas existem outros frutos que nós, como tarefeiros da seara cristã, servidores do Cristo, vamos ter que produzir. E aí eu trouxe algumas lições aqui que falam justamente sobre isso. A primeira delas, que eu quero destacar, é no livro Caminho, Verdade e Vida, do Emmanuel, capítulo 122, Frutos. E o Emmanuel começa citando Mateus 7:20, capítulo 7, versículo 20, onde Jesus diz, portanto, pelos seus frutos os conhecereis. A digital, o RG, o CPF do cristão, ou seja, aquele código que revela a sua origem, que expõe o seu pertencimento espiritual, são as suas obras. Não adianta verbalizar, eu sou cristão. Não é assim que se diz, eu sou cristão. O seu crachá na firma é aquilo que você faz. De várias maneiras no dia a dia. É aquilo que você faz. É aquela história que eu já contei 1000 vezes do Francisco Cândido Xavier comprando tomate na feira. E várias outras histórias. Hoje, então, eu vou contar uma do meu amigo Walter Paiva, que envolve meu amigo Walter Paiva, trabalhador da casa de Eurípides Barçanufo, aqui em Uberaba, e a minha avó. Então, a história é a seguinte, né? A tia Adriana sabe. Ele contou essa história na nossa reunião de estudo de segunda-feira e eu vou tomar essa licença de narrar aqui. Ele tornou público, então ele nos permitiu isso, né, tia Adriana? A história é a seguinte, aqui na nossa casa, já há várias décadas, né, mais de 50 anos, quase 60 anos, a gente faz uma refeição no todo domingo, sem falta, né, servindo normalmente um caldo, pelo custo baixo, né? Raramente outro tipo de alimento que não seja um caldo nutritivo, né? Com legumes, com uma carninha, para o pessoal poder tomar e levar para casa. Só que aí, isso era década de 80, mais ou menos, começou a acontecer da turma
e não produz frutos, sofredora, tadinhos. Invadia o centro sem permissão da diretoria, pulando muro, assim, sabe? Arrombando a porta e roubando os caldeirões, as panelas grandes onde fazia a sopinha todo sábado para quem tinha fome. Então, olha só. O pessoal ia lá no centro para roubar os caldeirões de alumínio, onde fazia a sopa que ia servir para quem tinha fome. Isso aconteceu algumas vezes, começou a dar prejuízo onerando o centro, né? Porque eram caros, ainda são caros esses utensílios, né? Enfim, o que fazer, né? Colocava cadeado, não adiantava, arrebentava. Aí o nosso companheiro Walter Paiva, que tinha uma bicicletinha, o que ele fazia? Todos os domingos ele ia, mesmo quando não era dia da equipe dele de fazer sopa, ele ia lá. Quando terminava a refeição e a distribuição do alimento, pegava o latão, a gente chama de latão, né? Mas é um caldeirão grande, assim, de alumínio, onde fazia a sopa. Colocava um dentro do outro, que eram de tamanhos diferentes, amarrava aquilo na garupa da bicicleta e ia pedalando da casa até a casa dele, do centro espírita até a casa dele, com um caldeirão grande na garupa da bicicleta, equilibrando a bicicleta. Todos os domingos. Final da tarde, aquele horário que a turma normalmente gosta de ver o futebol, né? Ou tá chegando o clube, o senhor Walter Paiva, meu pai do coração aqui da casa de Eurípides, pegava a bicicletinha, saía da casa dele, uma distância considerável, ia lá no centro, pegava os caldeirões, os utensílios, né, que fizeram a sopa, punha na garupa da bicicleta, amarrava e voltava para cada casa pedalando, para guardar em casa, entendeu? Para não serem roubados mais. A palavra é essa mesmo, acontecia um roubo ali no centro. Pois bem, a minha avó, Dona Nilza, né, a avó do Mildinho, a famosa avó do Mildinho, vendo aquilo, falou, gente, esse moço sai da casa dele de bicicleta, larga a família num domingo e vem aqui buscar o caldeirão de bicicleta. Nós temos que achar uma solução para isso, né? Ou a gente faz um alçapão reforçado, com bastante cadeado, para isso ficar aqui no centro, conforme foi feito anos mais tarde, né? Mas ela falou, eu tenho que conversar com ele, não tem condição, não, esse moço toda semana fazer isso, não. Aí chamam ele para conversar, né? Muito amigos, né? Então ela chamou ele e falou assim, Walter, nós temos que dar um jeito, meu filho. Você não pode vir todo domingo, largar a sua família, vir buscar esses caldeirões aqui, não. Até, né? Perigoso um acidente no trânsito, você cair com ele, né? Ele virou para ela e falou assim, Nilza, se você não se importa, eu gostaria de continuar fazendo isso. Porque da primeira vez que eu fiz, primeira vez que eu vim aqui, busquei o caldeirão, você não imagina a vergonha com que eu andei pelas ruas com isso na garupa da minha bicicleta. O constrangimento, as pessoas todas olhavam quando eu passava com uma bicicleta, com aqueles latões de alumínio atrás, eu me equilibrando. Você não tem noção da vergonha que eu senti. Então, quando eu cheguei em casa, eu pensei, eu já sei por que a espiritualidade quis que eu fizesse essa tarefa. Porque essa tarefa está lapidando o meu orgulho e transformando em outra coisa. Eu preciso viver essa experiência por mais um tempo, não sei até quando. Ele respondeu isso para minha avó. E assim foi. Ele continuou nessa tarefa até quando ele sentiu que não sentia mais vergonha, orgulho, no sentido negativo, de carregar os latões do centro pelas ruas de Uberaba.
Quando ele se libertou desse constrangimento, falou, eu não preciso mais disso. Sabe o que aconteceu com Walter Paiva quando ele não sentiu que não precisava mais fazer aquilo para trabalhar o orgulho dentro dele? Ele frutificou. Então nós estamos vendo um outro tipo de trabalho, de obra, de fruto do esforço espiritual, que não é propriamente esse que a Maria está fazendo, do tapete, da aulinha de evangelização que a dona Tatiana, a tia Adriana prepara, né, do roteiro do miudinho que eu organizei. É um outro trabalho. Então, por detrás do esforço físico de guardar em casa, em segurança, utensílios da cozinha, do refeitório, do centro, existia um trabalho que era íntimo e que era trabalho de planta também, que gerou frutos. Um outro tipo de fruto. Estão entendendo? Olha o que o Emmanuel vai dizer. O mundo atual, em suas elevadas características de inteligência, reclama frutos para examinar as sementes dos princípios. As sementes dos princípios. O mundo está sedento de virtude. A verdade é essa. O ser humano, em qualquer lugar do planeta atualmente, quer conhecer gente virtuosa. Sabe para quê? Para continuar tendo fé no gênero humano, na criatura humana. É gente tão desencantada, tão desesperançosa com tudo, que eles precisam encontrar seres humanos para os quais eles olhem e digam para si mesmo, o ser humano vale a pena. Precisam conhecer o Walter Paiva para dizer para si mesmo, tem gente boa nesse mundo. Estão entendendo? Então, o exemplo, o testemunho, a obra espiritual simples, cotidiana, corriqueira de um cristão pode oferecer para muitos isso que o Emmanuel chama de sementes de princípios, de virtudes. Então ele tem que dar fruto, porque o fruto a semente vem do fruto. O exemplo é o fruto. E aquilo que o exemplo espalha pelos corações é a semente de princípios. Tá? Continua Emmanuel. O cristão, em razão disso, necessita aprender com a boa árvore que recebe os elementos da providência divina através da seiva e converte-os em utilidades para as criaturas. A gente precisa aprender. Porque o que acontece? A boa árvore, ela extrai a seiva, né? Ela extrai os nutrientes do solo, essa seiva atravessa o seu organismo vegetal e chega até as pontas, as extremidades, os galhos, na forma de flor e fruto. Certo? No nosso caso, o que nos nutre? Uma leitura, por exemplo. Uma boa leitura. Então, a seiva do bem já circulava no psiquismo do meu amigo Walter Paiva, proveniente de uma leitura que ele tinha feito em algum momento da vida sobre humildade ou sobre orgulho. Em algum momento, essa seiva divina, essa seiva vital, que já estava no psiquismo dele, e que teve como nutriente base uma boa leitura, precisou se exteriorizar na forma de obra.
de realização, de ação. O que a gente faz toda quarta-feira aqui? Se nutre, se alimenta. As ideias que nós compartilhamos aqui, elas ficam circulando no nosso psiquismo na forma de seiva. Mas a seiva precisa virar frutescência. A seiva precisa virar fruto, senão nós seremos figueira seca. E aí a gente viu a energia com que Jesus se dirigiu à figueira seca. Ó, ou produz ou produz. Tem muito esforço, gente, do agricultor, do pomicultor, por detrás de uma planta. Tem muito investimento. Por detrás de um espaço de nutrição espiritual como esse que a gente criou na internet, ou pela internet, existe muito investimento da espiritualidade. Primeiro, para dar algum equilíbrio para o Luiz Elias, para tirar ele do quadro permanente de obsessão. Isso deu trabalho para os espíritos. Depois, para reunir toda a equipe. Olha, foi buscar a dona Joana Malta, foi buscar a Andresa Rocha, foi buscar, né? Fazer o Aloysio casar com a Juliana lá em Araxá. Tanto moço bonito lá em Araxá, ela vai se interessar por essa marmota que vos fala, né? Quer dizer, isso deu trabalho. Eles convencer a Juliana a dar bola para o Aloysio, né? Achar ele até um rapagão simpático, né? Então há todo um movimento da espiritualidade para montar um trabalho como esse. Aí a gente vai e se farta de nutriente espiritual. 1 ano, 2 anos, o Tonzinho já é 10 para 11 anos se nutrindo né, da seiva da vida. Se não frutificar, se não der fruto, é figueira seca. E não é só montar a sopa lá no centro, que vai para servir refeição todo final de semana, não. Que a gente viu que tem um trabalho dentro do trabalho. Para além do trabalho físico de fazer sopa, para distribuir todo domingo, existe um trabalho psíquico, que foi esse que o Walter Paiva fez, de oferecer outra coisa abstrata, imaterial, que é a própria mudança. Olha o que acrescenta o Emmanuel. Olha, convém o esforço de autoanálise a fim de identificarmos a qualidade das próprias ações. Um esforço de autoanálise. 2 perguntas. Primeira, eu dou frutos. A primeira pergunta. Ou seja, eu faço algo em benefício da vida? O que eu tenho feito em benefício da vida? Eu tenho feito alguma coisa? Número 2. Se a resposta for afirmativa, qual a qualidade do fruto que eu tenho gerado? Ele é doce? Ele tem suco?
Tem uma polpa saborosa? Qual a qualidade do fruto? Aloysio, a metáfora aí me ajuda a ver isso no dia a dia. Então vamos lá. Dona Tânia Elias. A Tânia vai perguntar: eu tenho frutificado, eu tenho feito algo em benefício da vida? Aí ela responde para si mesma: sim, eu me desloco da minha casa e vou cuidar dos meus netinhos para minha filha, meu genro poderem trabalhar e cuidar das outras coisas. Cuidar de um neto é produzir um fruto? Sim, é. Cuidar de uma criança sempre é produzir um fruto. Porque ela podia falar assim, não, vou ficar aqui em casa vendo a sessão da tarde, pro esse que se vira para lá. Não, mexer com cuidar de menino, não. Então ela abre mão do repouso, né? Da vida pessoal para ir cuidar de duas criancinhas, o Pedro e a Helena. Seus netinhos, né? Assim, Tânia? Pois bem, a primeira pergunta que ela vai fazer: eu tenho feito algo que favorece a vida de outros? Que beneficia a vida de outros? Aí a resposta foi: sim, eu cuido dos meus netinhos. A segunda pergunta é: e qual é a qualidade desse fruto? Ou seja, quando eu estou com os meus netos, o tempo que eu passo com os meus netos é um tempo nobre, bem aproveitado? Eu transmito noções superiores de vida? Eu compartilho com eles virtudes, sementes de princípios que vão germinar futuramente neles? Qual é a qualidade? Ou eu passo o tempo inteiro brigando com eles, gritando com eles, dando um mau exemplo para eles? Qual é a qualidade do tempo que eu passo com eles? Qual é a qualidade do fruto? Entendeu? Assim. Aí vamos, outro exemplo. Aí nós já demos aqui o exemplo da Maria e do Tonzinho que estão ali, né? O pessoal de casa não tá vendo, gente. O Antônio Nogueira e a Maria Nogueira, o casal 20, estão ali cortando tiras de tecido, de retalho de tecido. Né? O Tonzinho tá ajudando a Maria, ó. Ele corta as tiras, entrega para Maria e a Maria, ela trança esses retalhos de tecido para fazer tapetezinho de porta de sala, sabe? Tem tapete de entrada, de cômodo, tapetezinho, né? Para limpar o pé, para o centro vender, para fazer recurso. Ó, então o casal, Maria e Antônio Nogueira, estão ali produzindo tapetinhos que eles entregam para o centro espírita, para o Euridice Barçanufo vender, para ter recurso para fazer as cestas das mãezinhas. Certo? Top. O que o Tonzinho vai se perguntar? O Tonzinho e a Maria vão se perguntar antes de dormir hoje. Eu tenho produzido algum fruto para a vida? Aí eles vão responder para si mesmo: sim. O Tonzinho vai dizer: eu e a minha esposa sentamos no sofá da nossa casa e produzimos tapetes que vão ajudar na manutenção de uma casa espírita. Essa é a primeira pergunta. Qual que é a segunda pergunta? E qual tem sido a qualidade deste fruto? Quando eu estou com a minha esposa, o Tonzinho vai perguntar, viu, Tonzinho? Quando eu estou com a minha esposa fazendo esse tapete, a gente faz o tapete brigando, discutindo? A Maria vai se perguntar, quando eu estou fazendo meu tapete, eu faço meu tapete gritando com o Tonzinho, xingando o Tonzinho? Quando eu estou fazendo o tapete, eu estou cortando um retalhozinho para fazer o tapete. O meu pensamento está onde? Está pensando mal de alguém? Porque somos rodeados por nuvens de testemunhas.
Existem desencarnados que estão ali na casa, o Tonzinho assistindo essa cena. E eles estão ali e também estão vendo os pensamentos. Eles podem pensar, com a mão faz tapete pro centro, mas com o pensamento xinga todo mundo. Existe o fruto, mas o fruto é ruim. É azedo. É acre. Entendeu? Então, dei esses dois exemplos, da Tânia, do Tonzinho, da Maria, para a gente entender essa questão de gerar frutos e averiguar a qualidade do fruto. Continua, Emmanuel. Muitas palavras sonoras proporcionam simplesmente a impressão daquela figueira condenada. Então tem muita gente que o tempo, eu amo o Chico Xavier, eu nasci na cidade que o Chico Xavier veio morar, porque quando eu era pequeno eu ia ver o Chico Xavier, porque eu abracei o Chico Xavier, porque o Chico Xavier foi no casamento da minha mãe, porque o Eurípides Barçanufo em Sacramento, eu sou tetraneto da irmã do Eurípides Barçanufo, porque eu fui amigo de um parente do Bezerra de Menezes no Rio de Janeiro, e aí a gente fala de espiritualidade o tempo inteiro. Ou então, eu amo tanto Jesus, porque minha vida é entregue para a doutrina espírita, porque eu vou no centro 8 dias por semana. Aí fala. Esse discurso autoelogioso é o discurso da figueira seca, que só tem porte, tamanho, pompa, mas não gera fruto. Não gera fruto. Aqui em casa tinha uma amoreira que era 3 vezes maior que a amoreira do quintal da minha mãe. Minha amoreira era gigantesca, assim, sabe? Mas não dava uma amora. E quando dava, era uma porcaria de uma amorinha, assim, ó. E azeda que, Nossa Senhora. A minha mãe tem uma amoreira na casa dela, 3 vezes menor que a que eu tinha. Mas, Nossa Senhora, é uma ignorância. Tem amora lá, gente, que sem brincadeira, ó. É gigante a amora da casa da minha mãe, docinha. Um dia o Chico falou pra mim, eu falei assim, Chico, vou lá no quintal apanhar a amora. E ele falou que não queria a amora, a frutinha. Ele falou, a frutinha da vovó. Mas aqui também tem. Aí ele falou, essa é ruim, pai. Aí me deu um estalo, né? Eu falei assim, infelizmente, então, vou conversar com o meu jardineiro. Gente, é para ilustrar a parábola da figueira seca, né? E vão ter que sacrificar, porque eu não tinha mais espaço para plantar, senão eu até deixava ela lá. Sacrifiquei, arranquei essa moreira seca. Peguei uma muda da moreira lá da minha mãe, trouxe aqui para casa. Pititinha, plantei ela num vaso, então ela não quer. É pititinha. Mas, gente, dá tanta amora. E a mesma amora docinha lá da casa da minha mãe. Então a questão não é de porte. A questão é de produtividade e qualidade do produto, do que foi produzido. Uma casa espírita, ela não vai ser produtiva segundo o tamanho do seu prédio. Se o prédio é grande e tem muito frequentador, ou se é uma casinha pequenininha com pouco frequentador. O que se tem que avaliar é se ela produz frutos espirituais. E se os frutos espirituais que ela produz são de qualidade.
Entendeu? Aqui o nosso grupo aqui, né? Que a gente se reúne para estudar, é um grupo que hoje nós estamos com 16 pessoas, dificilmente passa de 20 pessoas. É um grupo pequeno, mas tem dado frutos. E bons frutos, né? Vocês me dão feedback aí os benefícios desse estudo para a vida conjugal, para a orientação dos filhos e tudo mais. Para a vivência de provas difíceis, né? De enfermidade, de dificuldade financeira, da intimidade, vocês me dão esse feedback. O canal do Mildinho é um canal pequeno. A gente fala, você enche a boca para falar, tem 10 mil inscritos, mas porque a gente é vaidoso, mas é um canal pequeno. Canal pequenininho. Mas a pergunta que a gente tem que fazer não é sobre o tamanho do canal. É se ele está gerando frutos nos lares que acompanham os estudos. E se esses frutos são de qualidade. A manutenção do canal, a frequência dos estudos, eu garanto aqui da minha casa com a Juju. Agora, a frutescência, a produtividade, a qualidade do fruto, isso aí é com vocês em cada lar. Tem galho que vai dar frutinha, tem galho que não vai dar fruto. Tem galho que a frutinha vai ser petitinha, tem galho que vai ser uma fruta graúda. Tem galho que vai dar uma frutinha seca, murcha, outro vai dar uma fruta suculenta. E assim são os lares que acompanham aqui o Mildinho. Então isso é responsabilidade de cada um que está aqui hoje. Hein? Frutecer. Dar fruto. Nessa mesma mensagem, o Emmanuel acrescenta: é indispensável conhecermos os frutos de nossa vida, de modo a saber se beneficiam os nossos irmãos. A vida terrestre representa uma oportunidade vastíssima, cheia de portas e horizontes para a eterna luz. Em seus círculos, pode o homem receber diariamente a seiva do alto, transformando-a em frutos de natureza divina. Olha só, gente. É interessante que o senhor Honório Abreu, vou contar um segredinho aqui para vocês. Né? O senhor Honório Abreu, quando ele ia desenhar, ele ia muito pro quadro, senhor Honório, viu? Ele era professor de quadro de lousa, né? Eu falo professor no Centro Espírita, o senhor Honório era gerente de banco, né? Mas ele ia pro quadro, e aí quando ele fazia a árvore da vida, ele fazia ela de cabeça para baixo. Olha que curioso. O que o senhor Honório fazia? Quando ele ia desenhar, ilustrar a árvore da vida, ele fazia ela de cabeça para baixo, com as raízes para o céu e a copa voltada para a terra. A árvore da vida, o evangelho, é uma árvore invertida. As raízes dela estão no céu, porque ela busca os nutrientes das altas esferas. E depois vira fruto na sua copa, para a gente poder se alimentar dela. Cada coração é uma muda, né? Descendente dessa grande árvore da vida que é o Cristo. A gente busca nutriente no céu, da alta espiritualidade, dos textos do Emmanuel, das músicas do Tim Vanessa, né? Das palestras do Divaldo, para depois gerar fruto. E acrescenta o Emmanuel, finalizando essa lição. Indiscutivelmente, a atualidade reclama ensinos edificantes, mas nada compreenderá sem demonstrações práticas. Mesmo porque, desde a antiguidade, considera a sabedoria que a realização mais difícil do homem na esfera carnal é viver e morrer fiel
ao supremo bem. Viver e morrer fiel ao supremo bem. Dar frutos a vida inteira, até o dia de devolver o corpo para a natureza e retornar para a pátria espiritual. É completar a carreira, conforme dizia Paulo de Tarso. Está no leito de morte, moribundo, ali, nos estertores, despedindo do plano físico e dando fruto. Quem aqui já não viu isso? Essa circunstância? Gente na cama, dando os últimos suspiros e dando demonstração de fidelidade a Deus. Ensinando como é que se morre com grandeza, e aqui morre no sentido físico, né? Como é que se morre com dignidade, com galardia, para enfermeiro, para médico, para auxiliar de enfermagem, para o colega de quarto. E aí, antecipadamente, eu me faço essa pergunta. Quando chegar a minha hora última, minha hora extrema, eu vou dar frutos também? Ali, naqueles momentos finais, eu vou continuar dando frutos? Eu tenho condições disso? Ou não? Na hora eu vou parar de dar frutos? Vou ser figueira seca? O que equivale a se perguntar? Eu sou bom cristão em qualquer circunstância? Na hora fácil e também na hora mais difícil? Bom? E aí, a gente acrescenta aqui mais uma liçãozinha e depois nós vamos para o texto final, que hoje é a cereja do bolo. No livro Fonte Viva, de Emmanuel, capítulo 7, pelos frutos. De novo, a mesma lição, capítulo 7, versículo 16 de Mateus, por seus frutos os conhecereis. Árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade, pela produção. Assim também nosso espírito em plena jornada. Nenhuma árvore vai ser conhecida por ser, ou vai ser amada pela sua beleza estética. Olha aqui, vou dar um exemplo. Ah, porque lá em casa tinha um quintal grande, né? Tia Adriana, né? Eu sei da casa da tia Adriana. Tia Adriana falou assim, mas lá em casa, no quintal, tem uma mangueira. Quando eu comprei a casa, já tinha essa mangueira, eu mantive ela, não é, tia Adriana? Mas ela é enorme, uma mangueira, assim, uma copa bonita, um tronco largo, uns galhos largos, assim, ó. Mas verdinha a folha dela, coisa mais linda, até brilha a folha dela. Aí você pergunta para ela assim, mas que manga que é? Aí a tia Adriana pega e fala assim, não sei não. Mas você não sabe? Não, ela não dá manga, não. Você vai querer ficar mantendo essa mangueira, tia Adriana? Só porque ela é bonita? Gente, eu não estou fazendo apologia ao sacrifício das árvores, não, longe de mim, pelo amor de Deus. É só para a gente ilustrar, é só, né? Licença poética. Não, o que você quer? Você quer fruto. Que é diferente de você falar assim, não, aí o seu Murilo vira e fala assim, lá, eu tô falando porque eu conheço também a casa dele, né? O seu Murilo fala assim, lá em casa tem um coqueiro, não é? Ainda tem, né, seu Murilo? Tem um coqueiro assim, ele é feinho, sabe? Tem um tronquinho magrinho assim, uns galhos feios, mas o danado dá coco, mas dá cada penca de coco ali, você precisa ver, uma aguinha de coco doce, mas um espetáculo de coqueiro. Você não dá nada por ele, mas dá coco que Nossa Senhora.
Quem não quer um coqueiro desse? A tia Adriana tá falando aqui, ó, a minha dá umas manguinhas boas. Dá umas manguinhas boas. Né? Então, é isso que tem que ser analisado. Às vezes as minhas condições de vida vão ser precárias. Vou ter pouco dinheiro, pouca saúde, pouco estudo, poucas condições, uma vida familiar difícil, que nem a do coqueirozinho lá da casa do seu Murilo. Mas o importante é se eu estou espalhando fruto, e fruto de qualidade. E às vezes eu vou ter tudo. Saúde, dinheiro. E não vou dar fruto. Não vou ser que nem a mangueira aí da dona Tatiana, que ela falou aqui, ó, que tá carregadinha, né? Tá entendendo? Essa é a pergunta que eu tenho que fazer. Não é se a minha vida é difícil ou é fácil. Se eu tenho muitas condições ou poucas condições. Se eu tenho muita saúde ou pouca saúde. Não é isso que eu tenho que perguntar. Tenho que perguntar se eu estou dando fruto em abundância e fruto de qualidade. Se eu estou realizando boas obras diariamente em todos os setores da minha vida e se essas obras melhoram a vida das pessoas, dão alegria de viver para as pessoas. E aí, para a gente poder estar encerrando hoje, né, minha coluninha aqui já está reclamando um pouquinho, no livro Fé, Espírito de Meimei, no capítulo 12, ela dita uma oração, que chama Oração do Pomicultor. Oração linda. Eu nem vou me aventurar muito a comentar, só um pouquinho. Eu vou ler a oração, que vai ser uma, né? Os companheiros que estiverem acompanhando aí nas suas casas, fechem o olhinho, escutem, porque é uma oração maravilhosa. Senhor, quando eu consiga mostrar algum proveito, concede-me o privilégio de trabalhar à maneira das árvores benfeitoras. Ensina-me a permanecer de pé, qual a planta nobre que suporta assaltos da estrada e vicissitudes do tempo, pragas e golpes, agindo em silêncio e auxiliando constantemente, sem nunca reclamar para si mesmo os próprios frutos. Senhor, apara-me a fim de que eu aprenda obediência e serventia com os vegetais amigos aos quais devo atenção e cuidado, e coloca a bênção de tua inspiração sobre os meus desejos, de modo a que obtenha da vida a incessante alegria de atender-te aos desígnios. Assim seja. Prece maravilhosa. Aliás, vou aproveitar aqui para dar um recadinho para o pessoal de casa que está cobrando, pedindo para mim, cadê as descrições com as referências bibliográficas? Vou explicar o que está acontecendo, né? É importantíssimo. Se Deus quiser, em breve a gente vai estar retomando esse trabalho de colocar as indicações lá. É porque, na verdade, já tem uns 2 ou 3 meses, não me recordo, que eu falhei uma semana. E aí, na hora que eu falhei essa semana, na semana seguinte, eu tinha 2 referências para postar. Aí ficou atribulado. Aí eu falhei na segunda semana, e na terceira, e na quarta. E a coisa foi avolumando, eu já não consegui mais fazer. Então, agora é muitas e muitas semanas que eu tenho que organizar e publicar lá na descrição, né? Eu esperava ter feito isso na semana que passou, mas, perdão, no mês que passou, que era o mês de férias das escolas, né, da faculdade, mas eu acabei tendo os outros contratempos aí, com a saúde, e não pude fazer isso também. Então, eu peço ao pessoal de casa que tenha paciência, que assim que for possível, eu vou estar organizando esse material e disponibilizando lá. Tá certo? É claro que a gente frutifica
gera um trabalho, mas nem sempre esse trabalho tem a qualidade que quem acompanha merece e que Jesus espera da gente, né? Mas o importante é continuar dando fruto. Mesmo que seja assim, igual as mangas da casa da tia Adriana, dá umas manguinhas boas, mas o importante é já oferecer alguma coisa, não ficar no saldo devedor com a vida, não ficar no negativo com a vida. A gente recebe muita seiva boa da vida, a gente recebe benefícios demais da vida. Alguma coisa a gente tem que devolver. Alguma devolutiva deve existir, né? Em favor da vida, em favor do semelhante. Tá certo? Grande abraço para todo mundo. Beijão, até a semana que vem.